Boa noite. Estou conseguindo me ouvir? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Seguinte. Estão conseguindo me ouvir tranquilo? Consigo ouvir perfeitamente. Vocês conseguem me ouvir? Sim, senhor. Aqui está de boa. Pronto. Eu estou aqui na faculdade também. Tive um horário agora. Estou participando da palestra do nosso professor o Jamerson Diamantino. Está aqui hoje promovendo essa palestra para a gente. É a segunda edição desse projeto que a gente tem. Aos meninos aí também, Demolei de Juazeiro. É a segunda edição desse projeto que a gente tem, professor, que busca trazer essa linha de conhecimento dos irmãos da nossa região. E agradecer a presença e participação do senhor hoje aqui. Então, de agora em diante, pode desenrolar aí. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite aos Cavaleiros do Grande Vale, especialmente na pessoa de Petrônio Júnior, pelo convite. Convite feito, convite aceito. A gente estava só ajustando a questão de data e de tema. E o tema escolhido hoje foi Direito versus Criminalidade. Punir é necessário? A gente vem buscando as possibilidades de como nós podemos fazer o controle social. E quando a gente observa, nós temos as fontes formais de controle social e as fontes informais de controle social. As fontes formais, elas vão surgir, sobretudo, pelo poder estatal. Eles vão surgir pelo poder do Estado. O Estado, ele vai trazer uma fonte formal de controle social. Dentre as fontes formais de controle social, nós temos o direito penal, nós temos as leis civis, nós temos a educação formal com suas questões curriculares, com introdução de valores, é também uma fonte de controle formal, e as instituições governamentais como um todo, porque elas podem, de alguma forma, editar portarias e, através dessas portarias, fazerem um controle social. Tranquilo até aqui? Nós também temos as fontes de controle social informais. Ora, nós temos as formas de controle formal, de controle social, e nós temos as fontes informais. As fontes informais serão aquelas que vão surgir fora extra-estado. São as que nós vamos encontrar fora do direito público propriamente dito, fora das instituições governamentais, fora do poder regulamentado pelo próprio Estado. Nós temos as fontes de controle informal, nós temos primeiro a família, e quando nós colocamos o contraponto no controle social, nós estamos conversando hoje sobre a incidência do direito penal. Aí nós temos, o direito penal vai entrar em cena para fazer um controle social. Aí nós temos as fontes informais de controle social. Nós temos a família, nós temos a religião, nós temos as tradições, os costumes. Trazendo esses três, eu acredito que a ordem pode entrar como uma fonte de controle informal. Nós vamos ver a possibilidade de que, quando falha a família, quando falha a religião, quando falha o absorver do sujeito, do indivíduo, dos valores das instituições não formais das quais ele faz parte. Aí há a possibilidade de um desvio de conduta que vai culminar com a incidência do poder sancionatório do Estado. O Estado vai entrar em cena para punir e fazer esse controle social. Eu trouxe 3 primeiras fontes de controles informais, de controle social informal. Eu trouxe família, religião e algumas instituições das quais nós fazemos parte, as tradições e os costumes, que são dentre elas, conforme a gente vai estudando, sobretudo na sociologia e na filosofia, nós vamos observar que essas fontes de controle formal, no aperfeiçoamento do sujeito, no aperfeiçoamento da pessoa, do ser humano,
por vezes mais fortes e mais efetivas do que até mesmo as fontes formais estatais. Por vezes nós vamos ver que quando a pessoa ele é obediente aos pais, a família dele preza por valores morais sólidos, a igreja, a religião da qual ele faz parte, ele consegue, de uma certa forma, introduzir dentro dele esses preceitos morais e éticos, as instituições das quais ele faz parte, a exemplo da ordem. Quando o sujeito ele consegue introduzir, isso é mais forte, vai ser muito mais forte do que as fontes formais do controle social. Essa pessoa, esse sujeito, ele se emancipa a tal ponto que não há necessidade da incidência do direito penal. Ora, pode acontecer um acidente na vida da pessoa? Pode. Um crime passional. Um crime passional é o crime que não é premeditado. O crime passional é quando o encontro de duas pessoas se deu ao ponto que houve uma energia, que houve uma química, que eles se enamoraram, que eles chegaram a se relacionar, e no naufrágio dessa relação, ao cometimento de um crime passional. Esse crime não tem como nós, dentre as estatísticas, nós observarmos, não, foi a ausência de alguma questão que ele não introduziu bem, que ele não se desenvolveu ao ponto de introduzir. Diferente do tráfico ilícito de entorpecentes. O João mandou se eu poderia dar um exemplo. De um Maravilha. De fonte, João, pode falar. Se quiser abrir o microfone e falar, pode falar. Não tem besteira, não. Você quer o exemplo que você quer é de fonte de controle formal ou informal? Tá na rua, não consegue. O informal, pronto. O informal. Um exemplo. Controle social informal. Um exemplo. Suponhamos que você seja católico. Você é católico. O católico, ele é um sujeito não abortista. Ele não defende a cultura do aborto. Aí suponhamos que, a partir de um momento em que você pratica ou instiga uma pessoa a praticar, você vai estar sujeito ao controle formal, porque você vai receber uma sanção da igreja, você vai receber uma punição da igreja. Compreende? Muito embora o aborto seja crime no Brasil, e ele pode chegar a ir a júri, a tribunal de júri, que é um crime doloso contra a vida, e pode também sofrer a incidência do controle formal do Estado. Você pode sofrer uma sanção penal, você pode sofrer uma sanção dentro de sua religião, e você também pode sofrer uma sanção nos redutos sociais dos quais você vive. Compreende? Dentro da própria família. Se a sua família tiver preceitos éticos que não admitam situações abortistas, você também vai sofrer uma sanção dessa natureza. Outro exemplo de um controle informal. Nós somos seres sociáveis. E assim como nós somos seres sociáveis, o direito ele é bilateral por excelência. O Defoe, em sua obra de Robinson Crusoe, o barco naufraga, Robinson Crusoe vai para uma ilha e ele fica morando sozinho. Ali, ele não precisa de educação. Ali, ele não precisa de bons modos. Ele não precisa de bons costumes. E ele também não precisa da incidência do direito, porque ele vive sozinho. Em um determinado dia, em uma sexta-feira, aparece um índio. A partir do momento em que a convivência de duas pessoas, ali nós precisamos estabelecer limites, sobretudo para fazermos o controle social. Suponhamos que estejamos todos em uma viagem e a gente senta para almoçar. E um de nós, de forma mal educada, ele fica arrotando na mesa quando nós estivermos almoçando e jantando, fazendo as refeições. Naturalmente, nós iremos nos afastar dessa pessoa. Isso é o controle informal. A gente vai se afastar e a pessoa vai ficar isolada. Isso também é uma fonte de controle informal. Espero que tenha ficado claro. Dado as mídias sociais, outros exemplos de controle informal é a opinião pública, as mídias sociais. Quando você vem para os linchamentos virtuais, as pessoas terminam tendo cuidado maior nas suas postagens,
porque também sofrem com a possibilidade de um linchamento virtual, e esse linchamento virtual nada mais é do que um controle informal. Tranquilo? Se eu estiver falando rápido, vocês estendam a mão aí, eu vou diminuindo o ritmo. Ou seja, o controle formal, ele é exercido por instituições legalmente reconhecidas do Estado, estatais, tranquilo? E suas sanções são explícitas. No controle formal, a sanção ela é escrita. A sanção tem que estar no papel, a sanção tem que estar na lei. Os jurisdicionados, nós, cidadãos, nós temos que saber o que é certo e o que é errado no controle formal. Não é possível que, depois de uma conduta humana, se crie um regulamento, um regramento para o controle formal. Tranquilo até aqui? O controle informal nem sempre é necessário de que essa fonte esteja escrita. A necessidade de punição como instrumento de controle social. Nós só temos uma forma de punirmos hoje, dentro do controle formal. Qual é a forma que nós temos? Através do processo penal. O ius puniendi, o poder de punir, ele é monopólio do Estado, ele é monopólio estatal. Só o Estado, hoje, pode punir. Se nós ligarmos o noticiário, ou se nós dermos um Google, nós colocarmos ladrão na Barra da Tijuca foi preso por populares. Nós vamos ver, e eu acredito que alguns de vocês tenham acompanhado. Vocês acompanharam um rapaz que furtou uma bicicleta de um tatuador, que o tatuador tatuou na testa dele: eu sou ladrão e vacilão. Não vi não. Não se recorda? Eu já ouvi falar nessa frase, mas eu nunca vi esse caso não. Pronto, depois pesquisem na internet. O rapaz furtou uma bicicleta de um tatuador, o tatuador tatuou na testa dele: eu sou ladrão e vacilão. Aquilo ali que o tatuador fez, o rapaz João Emanuel disse que já viu esse vídeo, e o tatuador ainda acorrentou ele. Ou seja, o tatuador, ele, de forma criminosa, puniu uma pessoa, porque nós não podemos punir. Aí nós vamos ver agora a questão do direito penal. O que é o direito penal? O direito penal é um ramo do direito que faz parte do direito público. Nós temos fontes do direito processual e fontes de direito material. O que seria fonte de direito material? Trocando em miúdos, como diz Chico Buarque de Holanda, nada mais é do que o Código Penal. É um grande exemplo do direito material. O direito material, ele serve para proteger os bens jurídicos mais importantes da vida. O direito material, o direito penal, ele tutela os nossos direitos, ele protege os nossos direitos. Um exemplo, artigo 121 do Código Penal: matar alguém. O preceito primário da norma tem o verbo nuclear do tipo matar alguém, tem que ser uma pessoa, um ser humano, pena de 6 a 20 anos. Olha, nós temos o verbo nuclear do tipo que uma ação humana é proibida, matar, nós não podemos matar. Essa norma protege a vida, é proibido matar e tentar matar as pessoas. E quando a gente vê, nós temos a pena, ou seja, nós temos a conduta humana, que é proibida, e nós temos a sanção penal a ser imposta. Agora, para com que essa sanção penal ela venha a ser imposta, é necessário que entre em cena outro ramo do direito. Qual é? O direito processual, que só pode punir no Brasil através de um processo e, conforme a nossa Constituição, através do devido processo legal. Deve haver o devido processo legal. E, dentre esses instrumentos, é de fato necessário punir, prender. Vocês acham que, se não tivéssemos o Código Penal proibindo as condutas, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, o crime de furto, artigo 155 do Código Penal, 157 do Código Penal, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Vocês acham que nós somos uma sociedade, nós brasileiros, tão evoluídas, que se não tivesse a proibição
teria essa organização que nós temos hoje? Não é difícil. O direito penal, existem abolicionistas, correntes abolicionistas, pessoas que buscam a abolição do direito penal. Dentre eles, nós temos Hamilton Bueno de Carvalho, é desembargador do Rio Grande do Sul, um dos maiores expoentes em direito penal e processo penal que nós temos no Brasil, e ele é abolicionista. Ele diz que não acredita no poder. Ele é desembargador, ele é mestre, ele é doutor em direito, e eu respeito a posição dele, só que eu tenho um contraponto. Há um contraponto. Se nós tirarmos a possibilidade da punição, a sociedade cairia em derrocada, nós iríamos do mal a pior, porque a gente vem vendo, de uma certa forma, um avanço da criminalidade. Eu sou natural de Juazeiro, moro em Petrolina e rodo praticamente todo o Vale do São Francisco. Dou em Casa Nova, dou aula aqui em Petrolina, e eu sou policial militar aposentado, e eu consigo observar o aumento da criminalidade. Antes, em Petrolina, você não tinha roubo de carro de manhã. Os roubos de carros eram pontuais. Acontecia mais entre a quinta e o sábado. Hoje, qualquer dia da semana, você pode ter seu carro roubado. Se você estacionar sua moto em alguns lugares do centro de Petrolina, você corre o risco de voltar para casa a pé. E aí a gente vem discutir o seguinte: hoje, nós temos a fonte formal de controle social, nós temos a possibilidade de punir, e por que há o crescimento da criminalidade? Se nós temos um poder punitivo estatal, e os punientes é do Estado, o Estado pode punir. Pode punir. Porque eu vou responder essa pergunta. Perguntou se eu acho se a criminalidade aumentou no Brasil. Vou responder já em números, com base em números. As instituições estão funcionando. Os presídios estão cheios. Hoje nós temos em torno de 700 mil presos. E por quê? Ao aumento da criminalidade. Aí a gente vai observar algumas experiências no mundo afora. Nós vamos observar a primeira experiência. Primeiro, punir para quê? E para que punir? Aí a gente vai observar que tem que atingir uma finalidade dessa punição. A pessoa, ao ser punida, ele tem que estar consciente dessa punição e saber o porquê dessa punição. E essa punição ela tem que ser efetiva. Por quê? Não é a ausência da norma, mas a qualidade da punição que vai desencorajar as outras pessoas ao cometimento de delitos. Aí estaria o caráter pedagógico da norma jurídica. Eu acredito sim, com base em números, a criminalidade aumentou. Se você pega a experiência de Petrolina, o centro de Petrolina, papai tem comércio no centro de Petrolina. Petrolina hoje, o centro da cidade, tem-se uma mini Cracolândia, o centro de Petrolina. Se você quiser achar, Valfredo, eu acho que eu conheço Valfredo, eu acho que nós cursamos direito na FACAP. Valfredo, que está com a gente, ele é dentista? O Valfredo do capítulo Juazeiro. Eu acho que eu estudei com o Valfredo, na FACAP. O que é que acontece? A gente pega aqui, você observe o centro de Petrolina. Meu filho estudava no colégio Maria Auxiliadora. E, às vezes, eu ficava espantado, quando ia deixar eu buscar no colégio, pessoas vendendo crack na frente da prefeitura da cidade, de umas instituições mais importantes do município. Centro comercial, a igreja é um ponto turístico e virou uma mini Cracolândia. Ou seja, a criminalidade aumentou, está aumentando. É um fenômeno a criminalidade no Brasil. Se você for ao Rio de Janeiro, você chega no Rio de Janeiro, alguns lugares as pessoas vão dizer, não vá, porque são dominadas pelo tráfico. Eu sou policial militar da Bahia aposentado, trabalhei há algum tempo em Salvador, sempre fui trabalhar em Carnaval, e tem alguns bairros de Salvador que nem mesmo a polícia consegue entrar. Ou seja, há o avanço da criminalidade. E aí
a gente vem observar que as instituições de Estado, por vezes, estão sofrendo com falência múltiplas dos órgãos. As instituições de Estado, por mais que aparentem estar funcionando, eles funcionam, mas sem efetividade. E o direito penal sozinho, por isso que essa instigação, né? Por quê? Punir para quê? Porque antes de punir, tem que se dar a possibilidade do sujeito se desenvolver e se emancipar. O Estado tem que proporcionar a possibilidade. Mano Brown, em uma de suas músicas de Racionais, Mano Brown diz o seguinte: é melhor viver pouco como rei do que viver muito como Zé. O que é que Mano Brown quis dizer isso? Olha, você mora em São Paulo, você está morando em São Paulo, você mora em uma favela em São Paulo, você não tem acesso à educação, você não tem acesso à segurança, você não tem acesso a praticamente nada. O que vai restar para ti são os subempregos, e esses subempregos que vão restar para você são com relações trabalhistas, com a incidência do direito trabalhista precarizado, com a ausência da proteção trabalhista. Aí Mano Brown pegou e disse: tu vai passar o resto da vida trabalhando, ou tu vai arriscar no tráfico, ou tu vai arriscar na criminalidade e viver bem por pouco tempo, ou viver muito sofrendo. E aí existem os símbolos do direito penal. Quando a gente observa a prisão de Ném da Rocinha, eu acompanhei a prisão de Ném, ele andava na favela com as mãos cheias de anéis de ouro, com a corrente de ouro no pescoço, com trânsito livre e sendo ovacionado pelas pessoas. Aquilo ali emite um símbolo para a criançada que diz o seguinte: olha, aqui não há incidência do direito penal, aqui é não Estado. Aqui são os espaços de não Estado. Aqui são espaços de que nós podemos fazer o que nós quisermos. É uma mensagem que se passa, que não é a verdade, que é Estado. Ali é Estado. Ali, quando o Estado quer, com toda a sua força inexorável, o Estado tem ações incisivas e consegue fazer apreensões, e muitos deles morrem em confronto com a polícia. Ou seja, a instituição está aí, mas funciona conforme os políticos querem. Porque quando a gente vem para a criação da Força Nacional de Segurança Pública, que é uma polícia inconstitucional, quem cria a Força Nacional é o atual presidente da República. E aí a gente vai observando que há o uso político dessas instituições, infelizmente. E dentre as funções da punição, a criminalidade aumentou muito. A pergunta de um dos colegas: se o senhor acha que a criminalidade aumentou na Bahia? Aumentou bastante. Na Bahia, um dos fenômenos, minha última função na Polícia Militar da Bahia era do setor de inteligência. Identificou-se o seguinte: a migração das facções do Rio de Janeiro para o Nordeste. Houve a migração, sobretudo, do Comando Vermelho para Salvador, e a instalação, e de Salvador ele passou para toda a Bahia. Quando a gente observa, no início desse ano, no final do ano passado para o início desse ano, a morte de um policial federal, em confronto com alguns marginais que iam tomar o bairro de Valéria, em Salvador. Ali observa-se, os meliantes estavam fortemente armados, e ali nada mais é do que o avanço da criminalidade, e de forma organizada, que não era de forma organizada. E aí a gente vai observar o seguinte: qual é a função da pena? Primeiro, tem uma teoria que diz o seguinte: a pena, ela deve ter o caráter retributivo. Ela tem que devolver o mal feito pelaquela pessoa. Aí os teóricos pararam e disseram: olha, nós evoluímos a tal ponto que a pena não pode ser meramente retributiva. Vocês lembram quem foi a pessoa, o criminoso mais conhecido da história da humanidade que sofreu uma pena? Alguém arrisca? Uma pessoa que foi julgada e condenada por cometer um crime mais famoso na história da humanidade? O mais famoso, não sei, então, a ideia não agora. Jesus sofreu uma pena, uma sanção. A sanção que Jesus sofreu foi morte de cruz.
Por quê? O caráter da pena ali era meramente retributivo. Ele tinha que sofrer a sanção, e observe, ali, porque o exemplo da punição de Cristo, porque ali nós temos o caráter retributivo e o caráter pedagógico, mesmo que de forma precária, a incidência do caráter pedagógico. Por quê? Porque passa-se pela Via Crucis, porque ele passa pela cidade toda carregando a cruz, que ele vai ser crucificado, para mandar uma mensagem para os jurisdicionados de que ali tinha lei, que ali tinha um controle formal, que se for condenado pode sofrer a sanção mais dura, que é a morte de cruz. Porque era colocado em um lugar alto, porque tinha um espetáculo da punição. O espetáculo da punição é justamente o caráter pedagógico. Ali você vê retributivo, a pessoa sofre na carne a pena, e explícito em praça pública para com que todas as pessoas vejam. Só que aí as teorias avançaram a tal ponto que disseram, olha, a pena para ser efetiva, ela tem que ser retributiva e ela tem que ser preventiva. A preventiva tem que ser no caráter especial e no caráter geral. No caráter especial, a pessoa vai ser restringida a sua liberdade, evoluímos a tal ponto de que não temos penas cruéis, não temos penas desumanas. Aí os teóricos estudaram, chegaram a uma devida solução de que vamos a pena de reclusão, vamos trazer a reclusão. Só que tem um detalhe, nós temos aqui já o caráter preventivo, a gente está prendendo a pessoa está ficando reclusa, nós temos a retribuição, ele vai pagar pelo mal feito, nós temos a prevenção geral e especial, a geral de que passa uma mensagem para toda a sociedade de que aquela pessoa foi presa, só que aí tem que haver a incidência de outra questão, o caráter ressocializador da sanção penal. Nós temos que ressocializar esse indivíduo para a reinserção dele no convívio com a sociedade. E aí, é possível ressocializar uma pessoa? É possível? A pessoa tem um programazinho de computador que a gente diz, vamos reprogramar essa pessoa, porque ele furtava e agora ele não vai furtar mais. É complexo, né? É complexo. Não é muito complexo e caro também, né? É complexo. Por quê? No nosso modelo de punição, aí é onde entra punir para quê? Nós não podemos punir para piorar as pessoas. Nós gastamos muito para aplicar pena para nós piorarmos as pessoas, porque reza no nosso imaginário de que, ainda pelo caráter retributivo, essa pessoa tem que sofrer na carne, essa pessoa tem que sofrer muito, sobretudo a incidência do poder punitivo estatal, para aquela pessoa saber de que ele não pode cometer aquilo, mas com detalhe. Quando nós tratamos as pessoas como animais, elas têm uma tendência de responderem como animais, segundo a sociologia. O sociólogo Demétrio, ele faz um estudo na Estação da Luz em São Paulo, e Demétrio diz o seguinte, observe a Estação da Luz. Vamos olhar. Quando as pessoas estão transitando livremente, quando não tem horário de pico, as pessoas agem normalmente. Agora, quando nós temos os horários de pico, que tem muitas pessoas na Estação da Luz, centenas de milhares de pessoas, as pessoas costumam agir como animais, com muita falta de educação, com muita descortesia. Por quê? São tratadas de uma forma e respondem à altura do que são tratados. E nós fazemos as mesmas coisas com os apenados. Se nós olharmos a experiência da Europa, nós vamos ver, primeira experiência de solução. Lá não é somente a punição, lá é a seletividade da punição, não da forma negativa, porque a seletividade ela pode ser negativa, vamos punir somente preto, vamos punir somente branco, vamos punir somente pobre. Lá a seletividade vai do seguinte, crimes graves, penas duras, e com detalhe, existe de fato a punição. Lá, Portugal, um exemplo, a cada 10 homicídios, eles solucionam 7.
No Brasil, a cada 10 homicídios, nós solucionamos 3, 4 no máximo. Ou seja, quando você vem com a possibilidade da cifra negra, o que seria a cifra negra? Seria o crime não solucionado. Aí sim, você tem a possibilidade de instigar o aumento da criminalidade, porque o controle formal não é efetivo. O controle formal não funciona adequadamente, porque nós não conseguimos identificar os perpetradores de delito, os cometedores de delito, para aplicarmos as devidas sanções, as devidas punições. A gente não identifica. Aí, mataram, aí grupo de WhatsApp teve um homicídio. Sim, quem matou? Por que matou? Essa pessoa vai ser processada? Essa pessoa vai ser julgada por esse homicídio? A cada 10 pessoas que morrem no Brasil, 6 nós não conseguimos saber quem praticou o homicídio. E isso sim traz a possibilidade do aumento da criminalidade. A necessidade de punir, a punição é a coroa da vai ser a coroa da democracia, a possibilidade de se punir. Um detalhe é punir para garantir e garantir para punir. A punição, ela deve existir. A punição deve ser efetiva. Agora, tem-se que respeitar os direitos constitucionais da pessoa que está respondendo um processo criminal. O que não pode ocorrer é uma pessoa responder um processo, que isso desmoraliza todo o sistema de justiça. A pessoa está respondendo um processo. Esse processo demora tanto tempo que a pessoa tem essa pena prescrita. Extingue a punibilidade. A pretensão punitiva estatal é perdida. O Estado não pode mais punir aquela pessoa. Por quê? Porque o Estado ele foi ineficiente a tal ponto que ele não conseguiu processar aquela pessoa em tempo hábil. Essas nuances, essas questões que fazem com que a criminalidade ela avance a tal ponto. Por quê? A pessoa que vai cometer um crime, ela faz um cálculo rápido. Ela para e olha, poxa, eu vou furtar. Se eu furtar, qual vai ser minha punição? Ele calcula, a probabilidade de punição é mínima, logo ele diz, pô, vale a pena. Por vezes a pessoa diz, é certo? Não, não é certo. Mas vale a pena, porque não vai ser punido. Porque a malversação dos recursos públicos no Brasil acontece. Porque o político detentor do poder, ele faz o cálculo. Vale a pena? Eu vou ser punido por isso daqui? Eu vou ser preso? A probabilidade é mínima. Aí termina valendo a pena. A ausência de eficiência do Estado em punir é que causa o aumento da criminalidade. E aí a gente vem. Criminalidade e os fatores sociais. Sem programas de inclusão, sem educação, a possibilidade de nós diminuirmos a criminalidade, ela é mínima. Porque quando um ditado popular que diz que em uma casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Em locais de ausência de perspectiva, de ausência de possibilidades, de ausência de sonhos, essa pessoa ela vai ser, de uma certa forma, um alvo fácil para a cooptação dos criminosos. Alguns são alvos fáceis para as pessoas cooptarem e colocarem para cometer crimes. Porque tem tantos jovens e adolescentes envolvidos com tráfico ilícito de entorpecentes. Primeiro, não pode se punir efetivamente. O adolescente, o menor de 18 anos, não comete crime no Brasil. Ele comete um ato infracional análogo ao tipo penal. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem em Petrolina uma vara específica da infância e do adolescente. Você não tem Casa Nova, você não tem Senhor do Bonfim, você não tem Remanso, não tem Campo Alegre, você não tem Pino Arcado, você não tem Sobradinho, não tem a vara específica para processar e julgar esses crimes, esses delitos cometidos por menores. Logo, a ausência de efetividade na punição
traz o aumento da criminalidade e o objetivo de cooptação de algumas pessoas. Aí você tem os fatores sociais, a ausência de punição, a incidência e proliferação dos crimes. Punição ou ressocialização. Hoje, o que rege no Brasil, nós não temos um direito penitenciário. No Brasil, não se fala em direito penitenciário, e deveria existir o direito penitenciário. No Brasil, nós temos a LEP, a Lei das Execuções Penais, já deveria ser um ramo do direito, o direito penitenciário, para se estudar a efetiva incidência da ressocialização em números. A pessoa foi solta, a gente observa essa pessoa, quem é que vai empregar essa pessoa? Primeiro ponto, quem é que vai empregar? Quem é que vai dar uma oportunidade para essa pessoa trabalhar? Ele vem com chaga, ele vem com selo, com carimbo de criminoso. Quem vai dar oportunidade? Ou se vocês botarem no Google e olhar, e Suzana Rustoffoli faz prova do concurso do TJ São Paulo. A menina matou os pais, já pagou a dívida dela com a sociedade, ela foi fazer uma prova do concurso e as pessoas continuam perseguindo ela, para com que ela não se realize como sujeito. Se você der um Google, o goleiro Bruno, ele praticou um crime horrendo, foi julgado, foi condenado, pagou a dívida dele com a sociedade, só que ele não pode jogar futebol, e é o ofício dele. Ele vai jogar futebol, as pessoas se manifestam de uma certa forma para ele perder o emprego. E aí a gente vai observar, nós, sociedade civil organizada, estamos prontos para acreditarmos na ressocialização? Por quê? Puniu. Eu costumo dizer em sala de aula que a partir do momento em que o Estado prende uma pessoa, o Estado ganhou para si um filho. A pessoa está sob a proteção da estatal. Ali o Estado tem que dar ao preso condições e possibilidades dele viver minimamente bem dentro do cárcere. Ele tem que estudar, fazer um curso profissionalizante, para quando ele sair do cárcere, ele não reincidir. Por que os nossos números de reincidência são tão altos? Qual é a solução? E aí, aqui eu acredito que tem pessoas das mais diversas áreas de estudo, pessoas que não queiram cursar direito e que estão ouvindo, mas somos todos afetados por essas questões. E eu quero deixar uma pergunta para vocês refletirem qual a solução que nós temos para a ressocialização. Como nós podemos fazer? Continuando. Punição e direitos humanos, ou direito dos humanos. Os direitos humanos, ele é um ramo do direito que foi marginalizado. As pessoas terminaram invertendo a ordem, de uma certa forma, achando que os direitos humanos são ruins. Só que se nós observarmos, nós temos água potável na torneira por causa dos direitos humanos. É um direito humano básico ter acesso à água potável. É um direito humano básico que nós temos acesso a saneamento básico. Quando nós somos seletistas, que alguém assina a carteira, ali é um direito humano básico, o direito ao emprego e o direito à proteção das relações trabalhistas. Os direitos humanos, ele é muito mais amplo do que meramente os direitos de ser tratado como ser humano, alguém que por vezes não agiu como ser humano. Suzana Rustoffoli, a menina que matou os pais, tem série no Netflix. É possível que alguns de vocês não conheçam o caso, mas ela se juntou com o namorado e com o irmão do namorado, matou o pai e a mãe. Ela agiu como ser humano? Não. Ela não agiu como ser humano. Ali ela agiu como qualquer outra coisa, menos como ser humano. Mas o próprio agir dela não tira o caráter humano dela. Ela tem que ser tratada como ser humano, sobretudo depois que cumpre a pena, depois que paga a dívida com a sociedade. É interessante, essas idas e vindas, algumas pessoas dizem de que o aumento da criminalidade tem uma relação direta com os direitos humanos.
E acreditem, com fontes científicas, não está diretamente associado ao aumento da criminalidade e os direitos humanos, porque, por vezes, os cometedores de delito não têm os seus direitos humanos respeitados. Exemplo do rapaz que eu disse que o tatuador tatuou na testa, eu sou ladrão e vacilão. Algumas pessoas se ofereceram para pagar a tatuagem e pessoas que são contrárias aos direitos humanos militaram, dizendo que ele tinha que ficar com aquela marca. Essas coisas da sociedade que são interessantes. Concluindo, a punição dentro do direito penal ela é necessária, mas ela não pode ser vista como um fim em si mesmo. A função ela deve ser equilibrada entre a prevenção e a retribuição. Lembra? A pessoa mais conhecida da humanidade que cometeu um delito e foi punido, supostamente, foi Cristo. Ali, a gente vai observar o excesso da punição. As pessoas queriam que ele sofresse o máximo de dor possível, por isso ele passou pela via crucis, e por vezes nós não podemos assumir a condição de carrasco e querermos uma punição por si só, porque a pena ela tem que ter uma finalidade, e a finalidade da pena ela tem que ser eficiente ao ponto que conscientize a pessoa que cometeu um crime de que ele não pode mais delinquir, ele não pode reincidir, e o caráter pedagógico de que todos nós possamos entender de que o cometimento de delito não é o melhor caminho. Eu agradeço, Petrônio. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Para mim foi uma maravilha essa noite, muito enriquecedora, tá certo? E se tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta, ligar o áudio, perguntar. Pronto, pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer? Renato? Não é nem pergunta, é tipo, eu vou falar algumas informações aqui que eu acredito que vai acrescentar todo o bate-papo, mas o estudo sobre se punição funciona ou não, sobre ressocialização ou não, ele não ele se estende também para o ramo da psicologia. E o que a gente sabe hoje é que, tipo assim, existe todo um debate para saber se o ser humano ele é livre em suas escolhas, ou se é todo um ambiente que molda as escolhas dele e tal, se ele é mais, sabe, aquela conversa sobre, será que o bandido é vítima da sociedade, sim ou não? E os estudos mostram que, na verdade, sim, a gente é moldado pelo ambiente. O ambiente tem muita relação com o que a gente faz. Sim. Isso significa que ele não deva ser punido por aquilo que ele faz, já que ele entre aspas, uma vítima do ambiente que ele está? Pelo contrário. O que a gente sabe hoje é que a punição ela é o meio efetivo, seja ela a punição como a gente tem hoje para aqueles que cometem delitos. Esse é um meio efetivo de mostrar, não só para aquela pessoa que o que ela está fazendo é errado, mas também para mostrar para outras pessoas que, aquela pessoa fez algo que não é bem visto na sociedade, que é algo que compromete o funcionamento do social, e essa pessoa está sendo punida. Essa pessoa não pode estar fazendo isso, ela está, por exemplo, perdendo sua liberdade, por assim dizer. Só que isso funciona somente a punição? Não adianta nada uma pessoa ser punida, por um comportamento que ela teve que não condiz com o que a sociedade permite ou não, sendo que ela não sabe o porquê que aquilo não é permitido, as coisas ruins que aquilo pode trazer para a sociedade. Então, é por isso que em países que tem sim a punição de você está sendo preso agora, a prisão é séria, você não tem, por exemplo, direito a uma liberdade sair do Natal, mas esses países que a prisão funciona, os países mais seguros, entre aspas, são países que eles mesclam a punição com a didática, com a explicação de, ajuda psicológica, por exemplo, a explicação de tudo aquilo que ele fez, por que ele é errado, do entendimento daquela pessoa saber que o que ela fez é errado, entendeu? Então, por mais que o ser humano ele não seja totalmente livre em suas escolhas, isso não é motivo para você punir ou não ele. Eu acredito, espero que eu tenha acrescentado alguma coisa. Doutor Jamerson? Jamerson. Renato acrescentou bastante e abriu a possibilidade de um adendo. Observe. Nós temos os perpetradores de crimes contra a dignidade sexual.
Por exemplo, o maníaco do parque em São Paulo, que era um predador sexual. Ele era predador sexual que punia as vítimas com a morte. Por quê? Porque ele tinha uma disfunção erétil. Por vezes ele não tinha uma ereção. E ele matava as vítimas. Aí a gente vai para o ramo da psicologia e da psiquiatria. Essa pessoa, ela vai ficar um dia apta ao convívio em sociedade? É possível essa pessoa retornar para o convívio em sociedade? Primeira pergunta. Aí, no nosso direito, ele volta para o convívio em sociedade. É uma notícia triste. O que é que acontece? Uma pessoa que pratica crime sexual contra crianças, que ele é pedófilo, essa pessoa, ela tem condições de conviver em sociedade? Aí, no nosso direito, ela retorna para o convívio em sociedade. E aí, o nosso estudo ainda, com relação à psicologia e à psiquiatria, no ramo do direito, sobretudo do direito criminal, ela ainda é muito lenta, está engatinhando ainda, Renato. E aí nós precisamos melhorar. O ambiente molda ou não molda? Aí a gente vai observar que o mesmo fogo que endurece o ovo é o mesmo fogo que amolece a manteiga. É possível que uma mãe tenha filhos, existam 2 irmãos gêmeos, passem pelas mesmas dificuldades, um estude e vire médico, o outro vai furtar, vai roubar e vai traficar. Aí são questões, porque também a ciência enterrou Lombroso precocemente. Lombroso é o pai da antropologia criminal. Lombroso estava estudando justamente isso, Renato. O que é que leva o homem ao crime? Porque nós temos quais espécies de crime? Porque a fonte informal de controle social, quando ela é efetiva, a pessoa tem uma baixa probabilidade de virar traficante. Ele tem uma probabilidade baixíssima de ser estuprador. Ele tem uma probabilidade baixíssima de praticar um roubo. Mas ele pode cometer um crime passional se ele for traído pela mulher. Existem alguns crimes que são os criminosos de um crime só, que por vezes é um fato da vida. A pessoa aconteceu ano passado, um dentista bem-sucedido, ele estava dirigindo, Feira de Santana, o cara fechou ele, bateu no carro dele, ele desceu armado, efetuou um disparo de arma de fogo, matou uma pessoa. Você pega a ficha criminal do dentista, ele nunca foi na delegacia para nada, mas uma situação de alto estresse, ele efetuou um disparo de arma de fogo que definiu a vida dele dali para frente. Dali para frente, recai sobre ele a espada da justiça, ele vai responder um processo criminal com grande probabilidade de ser condenado por um destempero. Ele era criminoso? Nunca tinha cometido um crime? Poderia ser que o consultório dentista ele cometesse uma sonegação fiscal? Ninguém sabe. Mas ele não era o criminoso habitual. E aí restam essas questões a serem estudadas. Por isso que, sobretudo, nós ainda não conseguimos um controle mais efetivo da criminalidade. Alguém perguntou no chat, o que é que o senhor acha da pena capital, da pena de morte? A pena de morte, ela está decaindo, todos os estados que têm ela, os estados, nação, países que têm pena de morte, está abolindo a pena de morte. Dentre as questões, e aí é uma possibilidade, depois eu peço que vocês assistam, daqui para concluir eu vou lembrar o nome dos 4 jovens negros que são presos por estupro. Você lembra o seriado? Tem um seriado americano que está no Netflix, são 4 jovens negros que são condenados por estupro. E aí, lá na frente no processo, lá depois do processo, eles são inocentados. O risco da pena capital é que, em uma possibilidade de revisão criminal, em um erro judiciário, e no Estado brasileiro, aqui no Brasil, nós temos muitos erros judiciais, e aí você não tem como reparar o direito. Você matou o inocente, fica como? Compreende? Aí é interessante que se tenha uma punição, que nem Renato disse, olha, você está preso, você está preso. Você não vai ter celular dentro da cadeia. Você está preso, você não vai ficar saindo da cadeia por bobagem.
entendeu? Você vai tirar a sua cadeia pelo pé, como diz eles mesmos, os presos, né? Eles vão tirar, será que se eu tiro essa cadeia pelo pé, ficar no regime fechado de fato? O que há de se ter é uma célula, com o mínimo de conforto possível, Olhos que Condenam. O nome da série é Olhos que Condenam. Não deixem de assistir. O que é que acontece? Se você tem efetividade, nós não temos efetividade. Compreende? Mais alguma questão? Mais alguém levantou a mão? O Renato tinha levantado novamente. Tranquilo, Renato? Ou tem mais alguma coisa? Era só para falar que, justamente como o doutor falou, a punição, quando a gente estuda psicologicamente, ela tem que ser feita de maneira que ela tem que ser, entre aspas, abrupta. Uma punição leve. Quando você pega um ser humano que ele faz alguma coisa, você começa a punir ele com leveza, aí você vai começando a punir ele mais severamente, aos poucos e tal, ela não funciona, ela tende a não funcionar. Porque é como se a pessoa estivesse se acostumando com aquilo. Então, a partir do momento que você tem um sistema prisional, que você comete um crime hediondo, por exemplo, e você tem livre acesso a várias liberdades, você está preso, mas você realmente não está preso e tal, é uma maneira muito ineficaz, absolutamente ineficaz, de você punir alguma pessoa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é garantia de uma liberdade que, dependendo da situação, obviamente, dependendo do crime, é uma garantia de uma liberdade que o ser humano pode ter direito a ter, entendeu? Dependendo do que vem acontecido. Acho que o doutor pode me explicar melhor para mim. E o que eu ia falar também puxando o exemplo do Maníaco do Parque, ele é um exemplo que existem pessoas que realmente estão cagando e andando, não sei se eu posso usar essa expressão, para o que a sociedade espera de certo ou errado, entendeu? Tipo, elas não se tocam do que aquilo que ela fez é errado, elas não têm noção do que aquilo que ela fez fere a sociedade, ou se tem noção, elas não estão nem aí para aquilo. Foi exemplo justamente do Maníaco do Parque, que até foi arriscado até sair. Se eu não me engano, ele saiu de onde ele estava, do manicômio, ele ficou em liberdade no tempo desse, não tenho certeza. Porque, tipo, por essa falsa interpretação de, tipo, a pena dele ele já teve tudo que tem na justiça e tal, mas não foi feita uma avaliação de se ele se arrependia das coisas que ele fez. Se ele estava apto a voltar a viver em liberdade, entendeu? Existem dessas, da pessoa não está apta, mas... Não está apta. Porque alguns tipos de criminosos, Renato, não é a questão dele estar arrependido. É se, de fato, ele compreendeu a gravidade do que ele cometeu e que existe uma baixa possibilidade dele reincidir. O Maníaco do Parque são questões interessantes, mas é mais instigante para quem cursa direito, ou quem quer cursar direito. Mas depois pesquisem. Mulheres que querem casar com o Maníaco do Parque. E várias mulheres mandando carta para ele, querendo casar com ele, e estavam com o casamento marcado. E aí entra no arrependimento, Renato, que você disse, o arrependimento é importante para ver se você compreendeu o caráter ilícito do ato praticado. Ele disse que não está arrependido. O Maníaco do Parque foi perguntado a ele, você está arrependido? Ele disse que não está arrependido, ou seja, ele de fato ainda nem conseguiu compreender o caráter ilícito da prática criminosa dele. Isso é muito arriscado. Por quê? Entre a liberdade de uma pessoa que cometeu vários crimes sexuais e matou essas vítimas, entre a liberdade dele, porque nós estamos discutindo contrapontos de direito. Lembra que eu disse no início? O direito penal, ele tutela, ele protege os nossos bens jurídicos da coletividade. Aí a coletividade vai ficar em risco por causa da liberdade de um homem só. E, na minha concepção, eu sou advogado, atuo muito na área criminal, mas acredito que não seja razoável você conceder a liberdade de uma pessoa que vai pôr em risco toda uma coletividade. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, novamente queria agradecer ao professor, doutor Jamerson Diamantino, que está aqui mais uma vez não, que está aqui participando da segunda edição do nosso projeto. Foi uma atividade bastante engrandecedora. Então, uma consideração, doutor, antes da gente encerrar? Quero agradecer, dizer que fiquei honrado, Petrone Júnior. Fiquei muito honrado pela oportunidade de estar com vocês, de estar conversando com vocês.
muito bacana mesmo. Quem ainda não decidiu o que quer, pô, venha cursar direito é massa. O Ariano Suassuna, ele costuma dizer que quando ele era menino, quem não sabia fazer conta de somar e quem não sabia abrir barriga de lagartixa ia cursar direito. Quem não tinha serventia nenhuma ia cursar direito. Quem tiver em dúvida, pô, vem para direito é massa. Dá para a gente estudar um bocado de coisa aí, Renato, dessas viagens doidas da vida aí. E agradecer, desejar a vocês toda a sorte do mundo, felicidade, e agradecer a presença, vocês me aturarem aí esse tempo que nós conversamos, esse bate-papo aí. Obrigadão, galera. Bom, novamente, fazer o convite aqui ao doutor para o nosso banquete que a gente vai estar fazendo no sábado. Fiz o convite no WhatsApp, mas estou reforçando aqui novamente. Se eu conhecer um pouco mais sobre a nossa organização, a história e tudo mais, vai ser muito, muito interessante a presença do senhor lá. Bom, é isso, pessoal. Que o Alfredo chegou aí agora novamente. Quer dar uma consideração? Eu acho que ele está na sala de aula agora. O Alfredo? Ele está na UPE, eu acho. Pronto. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado a todos novamente. Obrigadão, satisfação. Forte abraço. Valeu.